Amigos da Mais TV, a história que nós preparamos para narrarmos hoje é um pouco da história do nosso município, que começou com o desmembramento de São Pedro do Itabapoana, da cidade de Cachoeiro de Itapimirim. Então nós vamos tentar narrar toda essa história de uma forma interessante, para que esses conhecimentos fiquem guardados para sempre na nossa história e na nossa memória. Então o nosso tema de hoje é um pouquinho dessa história, né? Não vamos contá-la toda, porque é muito grande, mas vamos dividindo em blocos e vamos narrando toda essa história. Primeiro, eu devo informar a vocês que este texto, que ora divulgo, não é de minha autoria. Este texto, que ora divulgo, é de autoria de Marcelo Pedrosa Pereira e faz parte dos arquivos do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, o CPDOC. E esse texto foi produzido lá no Rio de Janeiro, em agosto de 2009, pela Fundação Getúlio Vargas, do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais, a quem eu aproveito para agradecer na pessoa da doutora Dulce Chaves Pandolfi, de outra doutora, a senhora Lúcia Lippe Oliveira. Incluo também nestes agradecimentos a doutora Célia Maria Leite Costa e o doutor Mário Greenspan. Agradeço também a Ailton de Oliveira Pedrosa e estendo os nossos agradecimentos ao amigo doutor e irmão Pedro Antônio de Souza, meu irmão de coração. A minha amiga e minha professora de História também não pode ficar fora dessas homenagens. Rosângela Guarsoni. E meu amigo curador do Museu de São Pedro, o Balbino Miguel Nunes, um entusiasta pela história de São Pedro e que muito tem nos ajudado nas nossas entrevistas, nas nossas histórias e nos nossos documentários que ora apresento. E mais ainda, os agradecimentos vão ser extensivos a Gilmara Vivas, a Tio Cissa, o Ciceli Vivas e a Maria Luísa Soares, uma professora que muito colaborou e que faleceu, por oferecerem estes retratos que ora divulgo, através de entrevistas, através de documentos, e que puderam muito contribuir com este documentário. E fica aqui, gente, o nosso propósito. Você que é empresário e que possa contribuir com a nossa cultura, patrocine nossos projetos e divulgamos a sua empresa nos nossos documentários. Você que é vereador, secretário de turismo ou secretário de cultura, prefeito Peter ou mesmo a CETADES, patrocine os nossos projetos culturais de documentários para que possamos enriquecê-los com mais imagens e investigações mais profundas de pesquisa. Você que deseja se candidatar a futuros cargos públicos, patrocine a gente. Vamos fazer a Lei Paulo Gustavo funcionar no nosso estado e município. Ajude-me a sonharmos juntos. São Pedro do Itabapoana, em 6 de julho de 1927, circulava um jornal denominado A Língua.
que era um semanário crítico, humorístico e literário. E nesta data, a edição registrava o ano 1, o número 10, tendo como diretor W. Abreu e como gerente A. Souza. E destacava uma homenagem a Batira Taveira, uma figura ilustre e artista brasileira que se hospedara na comunidade. Então nós estamos retratando aqui uma personalidade da música brasileira que foi famosa e que se hospedou em São Pedro de Itabapuana. E esse jornal, datado de 6 de julho de 1927, né, destacava essa manchete no jornal. Outro jornal, o jornal Painel, um informativo cultural datado de julho de 1988, estava no ano 2º, estava no jornal de número 7, assim publicava: uma caravana de 13 caminhões cheios de soldados, repletos de políticos e muitos revolucionários, procedente de Mimoso do Sul, chegou a São Pedro em 2 de novembro de 1930. E foi criado um clima de tensão, tal como numa revolução que chegasse ao local. A Guerra Branca, gente, foi brutal, sem sangue, porém irreversível e também inegociável diante do poder da força. Todos os documentos públicos foram transferidos para Mimoso do Sul. A peregrinação permanente de expressivos moradores do local, junto ao interventor da época, o João Bley, foi insuficiente para reverter a situação. No dia 26 de novembro de 1930, saiu a homologação que emancipava politicamente o município de João Pessoa, ao qual foi integrada ao então distrito de São Pedro de Itabapuana. Este foi, gente, um marco temporal para o declínio do ex-município, assegura Dr. Pedro Antônio de Souza. Em Mimoso do Sul, no tempo que houve o roubo da comarca, na época chamado ainda de João Pessoa, o clima era de grande euforia. À vista do interventor João Bley, se promoveu então o baile da emancipação. Houve a compra do hotel Amorim para ser a nova sede da prefeitura. E o intenso fluxo de pessoas na estação de ferro Leopoldina e os grandes negócios realizados no lugar eram fatos que davam crédito à população, para supor que um futuro próximo e promissor estava assegurado para o lugar. As mudanças, elas se deram lentamente. A inauguração da estrada de ferro em Mimoso do Sul foi a causadora de toda a mudança na região, que passou a ser o nosso grande polo econômico. Enquanto São Pedro se mantinha, então, apenas como polo administrativo. Dr. Pedro Antônio de Souza, meu ilustre irmão, admite que, hoje, São Pedro e Mimoso estão com suas potencialidades poucos objetivas. Ele reconhece que São Pedro
apresenta uma pobre projeção para o futuro, enquanto Mimoso busca muito pouco em seu passado. E conclui: foi perdida a dimensão de que todo mimosense já foi santo pedrense um dia, e isso até o ano de 1930, e que este só se tornou mimosense a partir desta data. Mimoso do Sul ficou então numa posição de inimigo, com o qual nos acostumamos a conviver, mas que não internalizamos. São Pedro do Itabapoana figura como algo antigo, um distrito sem a dimensão intensa que teve quando do surgimento de Mimoso do Sul. Vamos narrar um pouco sobre o tombamento e o surgimento do município de Mimoso do Sul. O desbravamento do território do atual do nosso município de Mimoso do Sul, ele data de 1776, quando foi arrematado por Antônio Pereira da Silva, em asta pública, uma sesmaria que havia pertencido aos jesuítas. Dos povoadores procedentes de Minas Gerais e estado do Rio de Janeiro, originou-se então o primeiro núcleo de povoamento fixado de início lá na Limeira, no Rio Itabapoana, próximo da Cachoeira do Inferno, numa posição até do mar, até uma posição em que começavam as corredeiras, e onde as cachoeiras, devido à formação de pedra, não permitiu mais a navegação do rio. Localidade pertencente à freguesia de Itapemirim, situada à margem esquerda do rio Itabapoana, quase na confluência com o Ribeirão São Pedro. Sua formação está então ligada à navegabilidade do rio, até o seu ponto em que as cachoeiras interceptavam a subida dos que, vindo do litoral, primeiro se aventuraram por essas terras. Limeira constituiu um importante porto fluvial. A formação de novos núcleos populacionais encontrou fortes obstáculos na malária. A fertilidade do solo, porém, influiu assim de sobremaneira no povoamento da região, em influência de desbravadores que se dedicaram principalmente ao cultivo de café. Neste instante, nós vamos interrompendo o nosso primeiro bloco do programa, Depois nós vamos continuar retornando ao ano de 1852, que eu vou contar uma iniciativa que teve Manuel Joaquim Pereira. Portanto, não saia daí, é rapidinho, é vapt-vup, e já estamos voltando para continuar a nossa história. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection.
gostou bastante, eu fiquei muito surpreso, o espaço tá mesmo grande, tá tudo muito lindo, a recepção tá surpreendente, inacreditável, o banheiro também, todo o espaço tá maravilhoso, tá confortável, aconchegante. A Simone puxou muito, porque dá pra perceber amor em todos os detalhes do espaço dela. Feliz, graças a Deus, por isso aqui. Foi de muito esforço mesmo, muitos dias de dedicação, de trabalho, na verdade de anos, meses, né? E é um sonho sendo concluído e eu estou assim, extremamente feliz. É uma experiência muito bacana e a minha expectativa é de bom e de outro. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. O Lilian Laboratórios, sob direção e gestão da doutora Lilian, com quase 40 anos de existência, oferece à Mimoso e região um serviço diferenciado na área de análises clínicas. Contando com uma equipe altamente capacitada e com o que há de melhor em tecnologia para entregar a nossos clientes os melhores e mais confiáveis diagnósticos. Reconhecido por sua excelência, está entre os melhores laboratórios do país, o que faz com que cada diagnóstico traga máxima confiança em seus resultados. O Lilian Laboratório, além de ter um espaço acolhedor, possui uma gestão humanizada, o que torna uma referência na região e um presente para a saúde de todos. Lilian Laboratório, o seu laboratório de confiança. A Gavigran Granitos agora é Gavigran Granitos e Marcenaria. Se você vai construir, reformar ou mobiliar a sua casa, entre em contato com nossa equipe por telefone ou por nossas redes sociais e faça o seu orçamento. A Gavigran Granitos e Marcenaria é a solução para a sua obra. Temos tudo o que você precisa para deixar a sua casa ainda mais linda. Gavigran Granitos e Marcenaria, bem mais que pedras e madeiras. É tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra, o Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Havíamos parado em 1852, quando, por iniciativa de Manuel Joaquim Pereira, surgia a povoação de São Pedro de Alcântara do Itabapuana, no local em que antes estava assentada a Fazenda Mimoso. Foi fundado em 1852, pelo capitão Ferreira da Silva, o povoado de Mimoso, atual sede do município. A Lei Provincial de número 4, de 26 de novembro de 1863, criou o distrito de São Pedro do Itabapuana, tendo em vista a distância que o separava da sede administrativa, que era Cachoeiro de Itapemirim. Aqui estavam tanto São Pedro, quanto a Fazenda Mimoso, subordinados, pertencíamos a Cachoeiro do Itapemirim. Agravado pela falta de meios de comunicação, iniciou-se então,
no ano de 1885, uma campanha patrocinada por elementos locais de maior destaque para a criação do município, cujas condições para a vida política autônoma e também administrativa julgavam indiscutíveis. O povoado de São Pedro do Itabapuana foi elevado, então, à categoria de vila pela Lei Provincial número 1, datada de 29 de julho de 1887. E em face do disposto nesta última lei, criou-se o município, desmembrando então de Cachoeiro de Itapemirim, por ato do então presidente, Dr. Constante Gomes Sodré. Isso aconteceu em 5 de novembro de 1890. E iniciou-se no dia 20 de novembro de 1890 a instalação do município recém-criado. O decreto de número 103, que foi publicado no dia 5 de junho de 1891, do então governador da época, Antônio Gomes Aguirre, elevava então a sede do município à categoria de cidade, sob o nome de Monjardim, em homenagem ao Barão de Monjardim, que estava recém-eleito e que tomaria posse no dia seguinte, no cargo de presidente do Espírito Santo. Na época a gente não falava governador do Estado do Espírito. Era essas a palavra, era esse o título. O cara virava, se tornava presidente do Espírito Santo. Então, observa-se que não se falava governador do Estado, e sim presidente do Espírito. E em cumprimento, então, ao decreto de 1º de março de 1892, o município voltou-se a chamar-se São Pedro do Itabapuana, passando a integrá-lo o distrito de Mimoso do Sul. Nosso município de Mimoso do Sul, ele foi criado em 7 de dezembro de 1892. E o decreto de número 64, de 1º de agosto de 1896, ele desmembrou parte de nosso território para a formação do município de Ponte do Itabapuana. O município de São Pedro do Itabapuana compunha-se do distrito 7, próprio São Pedro de Itabapuana, de mesmo nome, ou seja, São Pedro do Itabapuana, que englobava, ora como São Pedro era grande, englobava Barra Alegre, que hoje é Iuru, englobava Mimoso, englobava também Boa Vista, que mais tarde vai virar Apiacá, englobava Conceição de Muqui e englobava também Torres, que era passou a ser nossa divisa administrativa em 1911. Em 1929, o município de Ponte do Itabapuana ele é suprimido, deixa de existir, retornando para a sua condição de distrito. E através da lei número
1741, de 11 de janeiro de 1930, fica criado o distrito de Santo Antônio do Muqui, mantendo os limites da antiga fazenda Santa Cruz. Então foi a fazenda Santa Cruz que deu origem ao distrito de Santo Antônio de Muqui, que ia da fazenda São Bento até a fazenda da Barra. No dia 16 de agosto de 1958, o município de Apiacá foi criado, mas só seria instalado em janeiro de 1959, levando consigo o distrito de Iuru, que, a partir de agora, tornou-se distrito de Apiacá. O movimento crescente, gradativo, favoreceu Mimoso a transferir primeiro todo o processo econômico. A economia da época girava em torno da estação, girava em torno do comércio, girava em torno dos proprietários das fazendas vizinhas, né? A gente chamava de a antiga fazenda ou Vila Mimoso, que culminou em novembro de 1930 com a aquisição de condição de sede municipal. Em 2 de novembro de 1930, uma caravana constituída por 13 caminhões, chefiada pela autoridade do senhor Valdemar Garcia, né? O nome dele completo que antes eu tinha citado W. Garcia. Então, senhor Valdemar Garcia de Freitas. Trazia de São Pedro, que era a antiga sede do município, os arquivos das repartições públicas para Mimoso, e pelos decretos número 113, de 26 de novembro de 1930, junto com o decreto de número 168, de 1933, transformava então Vila de Mimoso em sede do município, só que com o nome de João Pessoa, sendo nomeado Pedro José Vieira para interventor. E o mesmo, por consequência, tornou-se o primeiro prefeito de Mimoso do Sul. Isso em 1935. Outros prefeitos foram Luiz de Lima Freitas, Jasson Martins, foi prefeito de Mimoso por 2 vezes, Aníbal Ataíde, David Fidalgo, José Fernandes Câmara, Carlos Figueiredo Cortês, Dr. Cortes, Joaquim Persiano de Oliveira, Rubens Rangel, João Maximiliano Guassoni, foi prefeito por 2 vezes, Darcy Francisco Pires, Domingos Guassoni, Fernando José Coimbra de Rezende, que também foi prefeito por 2 vezes, seguido de Pedro José da Costa, Benedito Silvestre Teixeira, que também foi prefeito nosso por 2 vezes, Ronan Rangel, Flávia Roberta Cisne Novaes Rangel, Ângelo Guassoni, meu amigo Giló, e agora o senhor Peter Costa na gestão atual. O decreto estadual
de número 15.177, de 31 de dezembro de 1943, deu nome definitivo à cidade de Mimoso do Sul. Vamos falar um pouco agora da Revolução de 1930. Em amarrar os cavalos no obelisco. Um jeitão, a imagem sumiu, um jeitão bem gaúcho de protestar contra o símbolo fálico ostentado pela cidade do Rio. Humilhação para os vencidos ou afirmação do machismo dos vencedores? Nada mais puderam atentar. Mas, em São Pedro do Itabapoana, vive-se uma situação bem diversa. A cidade, ela foi castrada e toda a sua riqueza e todo o seu progresso foram encerrados num mausoléu do esquecimento. Os casarões ainda desafiam o tempo e preservaram-se à revelia dos interesses de quantos se ocuparam do patrimônio histórico nacional. Alguns só lhes restam a fachada, ancorados como nas cidades produzidas para uma fita de faroeste. O decreto da intervetoria do Estado do Espírito Santo foi então publicado no Diário Oficial em 2 de novembro de 1930. Estava então homologado o ato revolucionário. Estava escrito a história de um fim de uma cidade. Pouco tempo levou para que os moradores, após o indeferimento de todos os recursos, mesmo o apelo ao ditador Getúlio Vargas, começassem a abdicar de São Pedro. Afinal, quase nada restava para a mão de obra mais apurada tratar na povoação. A coletoria, o cartório, a Câmara e, nesse rastro, várias casas comerciais não mais existiam em São Pedro do Itabapoana. Neste momento, nós iremos para o terceiro bloco do nosso programa. É um instante só. Fica aí com a gente. Já vamos continuar a nossa história. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection.
que mesmo esperando bastante, eu fiquei muito surpreso. O espaço está deslumbrante, está tudo muito lindo, a recepção tá surpreendente, inacreditável. O banheiro também, todo o espaço está maravilhoso, está confortável, aconchegante. A Simone puxou muito, porque dá para perceber amor em todos os detalhes do espaço dela. Feliz, graças a Deus, por isso aqui. É fruto de muito esforço mesmo, muitos dias de dedicação, de trabalho, na verdade anos, meses, né? E é um sonho de ser concluído e eu estou assim, extremamente feliz. É uma experiência muito bacana. E a minha expectativa é de bom e de moça. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. O Lilian Laboratórios, sob direção e gestão da doutora Lilian, com quase 40 anos de existência, oferece à Mimoso e região um serviço diferenciado na área de análises clínicas. Contando com uma equipe altamente capacitada e com o que há de melhor em tecnologia para entregar a nossos clientes os melhores e mais confiáveis diagnósticos. Reconhecido por sua excelência, está entre os melhores laboratórios do país, o que faz com que cada diagnóstico traga máxima confiança em seus resultados. O Lilian Laboratório, além de ter um espaço acolhedor, possui uma gestão humanizada, o que torna uma referência na região e um presente para a saúde de todos. Lilian Laboratório, o seu laboratório de confiança. A Gavigran Granitos agora é Gavigran Granitos e Marcenaria. Se você vai construir, reformar ou mobiliar a sua casa, entre em contato com nossa equipe por telefone ou por nossas redes sociais e faça o seu orçamento. A Gavigran Granitos e Marcenaria é a solução para a sua obra. Temos tudo o que você precisa para deixar a sua casa ainda mais linda. Gavigran Granitos e Marcenaria, bem mais que pedras e madeiras. Oh, é tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra, o Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ficou, então, a intransigência de alguns moradores e a impotência do casario e o calçamento em pé de moleque contra a intransigência do capitão João Punaro Bley, que era o interventor do Espírito Santo. João Punaro Bley, ele ficou interventor do Estado de 1930 até 1943. Um fruto, do tenentismo que constituiu o braço armado da Revolução contra a política do café com leite. Definitivamente, Punaro tratou a questão com extremo passionalismo. As consultas feitas ao poder central da Revolução acerca dos direitos adquiridos da cidade de São Pedro do Itabapuana esbarraram sempre nos pareceres revolucionários do interventor. Tratava-se da punição
aos barões do café, aos contra-revolucionários ou não adesistas. Todos, no caso, eram moradores da rebelde São Pedro do Itabapoana. Estava a cidade em Mimoso do Sul e lá ficou conforme o decreto. E se constituiu, então, o município de Mimoso do Sul. E, nessa gênese, na contramão, no 6º dia, o poderoso capitão resolveu descansar e todo o acesso a São Pedro do Itabapoana jamais foi recuperado. A povoação fica a uma altura aproximadamente de 800 metros e a versão dos moradores para a escolha do local é por conta das chuvas incessantes que alagavam os baixios e as doenças decorrentes da inexistência do saneamento básico. Lembram a vocês que eu comecei falando que um problema sério da nossa colonização foi a malária. É porque o nosso município, ainda mais na área do Rio Preto, ele é muito plano, então muito pantanoso, muito sujeito a inundações do Rio Itabapoana. Aí proliferava mosquito. E a malária foi uma peste que matou muito dos nossos colonizadores. Por isso eles escolheram São Pedro. Vamos subir o rio. Foram subindo, né? Entraram pelo Itabapoana, entraram no Rio São Pedro, foram subindo, procurando uma terra onde não houvesse inundação, não tivesse mangues, não tivesse retenção de água, uma terra mais drenada, como foi São Pedro. Na altitude, né, tem menos propensão à malária. E o acesso a São Pedro, na época, gente, era muito difícil, porque tudo era mata. Todo o acesso tinha que ser feito pelo Rio São Pedro. E a estrada sobe, né? Quem já foi a São Pedro andando, né, indo a pé, vai vendo que desde quando a gente sai de Mimoso, a gente começa a subir, sobe, até alcançar os 28 quilômetros de estrada para chegar em São Pedro. E em tempos chuvosos, né, imagina vocês, com a floresta densa, né, chegar a São Pedro se tornava impossível. Em entrevistas publicadas na revista IJSN, destaque para o ano 4, na revista de número 2, de 1985, concedida 2 semanas antes de sua morte, o capitão Punário Bley dizia o seguinte: fiz a ligação de Vitória a Cachoeiro do Itapimirim. Isso em 1934. No período compreendido entre 1931 e 1942, gastou-se com a construção de estradas de rodagem a importância de 14.511.045 centavos de cruzeiros. Portanto, o interventor era um grande construtor de estradas, o que, aliás, demonstra que os revolucionários ainda não se haviam livrado do lema de Washington Luiz. Lembram de Washington Luiz? Seu lema de campanha era que governar é construir estradas. E estradas por onde deslizam os caminhos para a manutenção do poder. E o caminho de São Pedro, gente, era um caminho adverso, não importando quem lá estivesse. Como ainda está
guardada a imagem, que pode até ser única, de São Pedro de Alcântara, que era o padroeiro do Brasil. E por esses tratos, abriu-se a romaria apenas para Aparecida do Norte, São Paulo. Ficou o padroeiro do Brasil, São Pedro, esquecido até mesmo nas rezas e nas suas invocações. Ou melhor, tornou-se um ilustre desconhecido até mesmo para os fervorosos crentes. Parece que a cidade esteve muito perto do fim. Resiste, mas não se sabe até quando. Falando um pouco agora de Grinalso Medina. Grinalso Francisco Medina, que tem aquele busto erguido na praça ao lado da igreja, é preciso ir lá, é preciso conhecer o busto de Grinalso Francisco Medina. Conta a história do nascimento e do golpe de finados de São Pedro do Itabapuana no seu livro escrito Páginas de Nossa Terra, publicado numa data imprecisa da década de 30. Grinalso viveu a imprensa local, no jornal A Semana, e encerra o livro em tom de manifesto. Por certo que todos nós ficamos estarrecidos, ficamos atônitos, tornamo-nos revoltados mesmo, com um golpe desferido contra a nossa terra natal, pelos caravaneiros da estação de Mimoso, empunhando uma bandeira da destruição, com desrespeito às leis de nosso país, arrancando impiedosamente as legendárias sedes do nosso município e também comarca, quase cinquentenários de existência. Eu vos confesso que fiquei profundamente abalado, assistindo à destruição de um trabalho importantíssimo dos nossos antepassados e a atitude indiferente da ditadura, até agora negando os nossos direitos justos e humanitários. E o pior disso tudo era que foi o ato apoiado nas leis da nossa pátria. Assina esses dizeres Grinalso Medina. Não se discute aqui a força do canhão ou a justiça da revolução, apesar de alguns equívocos históricos. Mas se discute a preservação de um patrimônio nacional. E nessa terra, que foi aposseada em 23 de maio de 1535, era um domingo, dia do Espírito Santo, não se pode mais cometer o pecado que nós chamamos de omissão. Peguemos pela gula ou pequemos pela restrição menos nefasta dos mandamentos, mas não atentemos contra São Pedro. Embora o meu, confesso, ateísmo. Em princípios de 1545, o Pero Góes da Silveira, que era o donatário da capitania de São Tomé, ele desenvolve o plantio de cana na aldeia de Camapuana.
à margem sul do rio Menagéia, também chamado Camapuana, também chamado Beretiguá, também chamado Itapuã, depois denominado Itabapuana. Em agosto de 1587, o missionário José de Anchieta, com a ajuda dos índios, é ele que invoca São Pedro Apóstolo para a construção de um altar. Nessa região, em 10 de setembro de 1837, chega Francisco José Lopes da Rocha, marcando a primeira posse. E, em 1855, foi construída a Capela de São Pedro de Alcântara do Itabapuana. E a história vai se tecendo em monumentos, vai se tecendo em costume e vai se tecendo em fato. E não é só isso. Encerrada a peleja da Revolução, o rancor e os equívocos, resta ao Estado, então, providenciar o que nós chamamos de desesquecimento. É quando vem o tombamento e a recuperação de São Pedro do Itabapuana. Aliás, a Prefeitura de Mimoso do Sul também é sócia dessa dívida e deve participar desta empreitada. E, enquanto tal, desses outrora domínios do índio Venâncio, os intransigentes moradores da povoação, a exemplo dos intransigentes gauleses de Urdeso e Goicine, resistem e acreditam. Luiz Bertoncelli, Seu Nicola, Carlos Alberto, Dona Geralda, o senhor Veniale, o senhor Alfredo, o Tião, o Balbino, o Werneck, seu Pepe, Dona Luzia, Armênio e Gazone. Neste momento, nós vamos encerrar o nosso programa, mas nós vamos continuar a narração deste documentário num próximo episódio. Existe para a gente uma limitação de tempo e nesse instante nós esgotamos o nosso tempo. Então, espero vocês no próximo episódio dessa mesma história. Agradeço a audiência em nome de todos nós, locutores da Mais TV de Mimoso. Obrigado. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection.
mesmo esperando bastante, eu fiquei muito surpreso. O espaço está deslumbrante, está tudo muito lindo, a recepção tá surpreendente, inacreditável. O banheiro também, todo o espaço está maravilhoso, está confortável, aconchegante. A Simone puxou muito, porque dá para perceber amor em todos os detalhes do espaço dela. Feliz, graças a Deus, por isso aqui. É fruto de muito esforço mesmo, muitos dias de dedicação, de trabalho, na verdade anos, meses, né? E é um sonho ser concluído e eu estou assim, extremamente feliz. É uma experiência muito bacana, e a minha expectativa é de bom e de outro. Com tecnologia de ponta em fibra ótica, a Mais Connection oferece uma conexão rápida e estável. A Mais Connection também oferece incríveis planos de TV para você aproveitar ao máximo sua internet, seja para trabalhar, estudar ou se divertir. A Mais Connection tem a velocidade e a qualidade que você precisa. Sempre um passo à frente, a empresa foi eleita para receber o prêmio Conexão 2023 como o melhor provedor de internet de Mimoso do Sul. Mais Connection. O Lilian Laboratórios, sob direção e gestão da doutora Lilian, com quase 40 anos de existência, oferece à Mimoso e região um serviço diferenciado na área de análises clínicas. Contando com uma equipe altamente capacitada e com o que há de melhor em tecnologia para entregar a nossos clientes os melhores e mais confiáveis diagnósticos. Reconhecido por sua excelência, está entre os melhores laboratórios do país, o que faz com que cada diagnóstico traga máxima confiança em seus resultados. O Lilian Laboratório, além de ter um espaço acolhedor, possui uma gestão humanizada, o que torna uma referência na região e um presente para a saúde de todos. Lilian Laboratório, o seu laboratório de confiança. A Gavigran Granitos agora é Gavigran Granitos e Marcenaria. Se você vai construir, reformar ou mobiliar a sua casa, entre em contato com nossa equipe por telefone ou por nossas redes sociais e faça o seu orçamento. A Gavigran Granitos e Marcenaria é a solução para a sua obra. Temos tudo o que você precisa para deixar a sua casa ainda mais linda. Gavigran Granitos e Marcenaria, bem mais que pedras e madeiras. É tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra, o Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.